Torcedor do Palmeiras, muito bom dia, quinta-feira aqui de alegria, pessoal, Imprensa Esportiva aqui, trazendo, projetando aqui o derby, tem muitas informações do time do coração, pessoal, e a torcida tá muito confiante, pessoal, deixa aqui seu palpite para a virada do Verdão, pessoal, nos apoia deixando seu like, link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. E o Palmeiras é o adversário do Corinthians e deve ter novidade para esse jogo. Mais uma atividade realizada aqui na Academia de Futebol, ajustes finais do técnico Abel Ferreira para o derby que vai definir o campeão paulista. O Palmeiras enfrenta o Corinthians nesta quinta-feira em Itaquera e precisa de pelo menos 2 gols de diferença para conquistar o tetracampeonato inédito. Lembrando que se o Verdão vencer por pelo menos 1 gol, leva a decisão para os pênaltis, já que perdeu a primeira partida no Allianz Parque por 1-0 com gol de Yuri Alberto. Os 6 atletas convocados já estão no Brasil, inclusive treinaram normalmente com o grupo. São eles Estevão, Everton, Emiliano Martínez, Facundo Torres e Piquerez. Richard Rios se atrasou um pouquinho, isso porque a aeronave que ele estava junto com o Romero do Corinthians precisou passar por um reparo em Manaus. Chegou atrasado, mas está tudo bem com o atleta. Bom destacar que o meia Maurício está recuperado de cirurgia e treinando com o grupo. Pode ficar à disposição de Abel para essa decisão. A esperança de gols está em Vitor Roque. O camisa 9 já atuou em 2 jogos. Foi peça-chave na semifinal diante do São Paulo e está em busca do primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Desde a minha chegada foram jogos importantes, jogos decisivos. E agora estamos indo para o 3º jogo decisivo, que é a final. E espero ajudar meus companheiros para conquistar esse título aí. É isso, o técnico Abel Ferreira ainda vai comandar uma última atividade nesta quinta-feira, antes da grande decisão. Essa é a 6ª final consecutiva do Verdão no Campeonato Paulista. E os torcedores apostam no sucesso de 2 atletas, faro de artilheiro, Rafael Veiga e Yuri Alberto. Ah, esse clima de final. Coração na boca, rivalidade, emoção. Momento de decisão. E com ele, o protagonismo dos jogadores. Ou não, né? Até porque a gente sabe que tem atleta que vê o gol menor do que ele realmente é, transformando as traves do futebol de campo nessas aqui de society. Em clássico, então, o alvo fica pequenininho, minúsculo, parece esse aqui de Pebolim. Quer ver? Eu avisei. Aliás, Pebolim, Totó, Fla-Flu, escolha o nome que quiser. Fato é que o gol diminui muito de tamanho. Mas é claro que também temos os caras decisivos, que deixam o gol bem maior e aproveitam cada centímetro valioso. Como Rafael Veiga e Yuri Alberto, os artilheiros do derby nos elencos de Palmeiras e Corinthians. Fico muito feliz por essas marcas, esses gols, números, enfim. Eu estava até vendo uns números que saíram meu aí. Fico feliz porque eu nunca imaginei chegar nesse nível que hoje eu estou aqui no Palmeiras. Eu estou muito feliz, comemoro cada gol aqui como se fosse meu primeiro. E pô, estou muito feliz por esse meu momento, o momento do time também, que a gente está crescendo muito. Claro que em jogos decisivos a gente entra bem concentrado, assim, eu principalmente, porque meia chance que eu tiver ali eu tenho que fazer o gol, então é muito importante isso, a gente está muito concentrado desde o primeiro minuto. O que falar deles? Veiga tem 12 gols em finais pelo Palmeiras. Nos clássicos é o rei. Além dos 5 feitos contra o Alvinegro, foram 6 diante do Santos e 7 na principal vítima, o São Paulo. Já Yuri Alberto é o cara do momento na Fiel. Artilheiro do Brasil na temporada passada com 31 gols, o camisa 9 já marcou 5 vezes contra o Santos, 4 no Palmeiras e 2 diante do São Paulo. Mas já diria Dadá Maravilha, feio é não fazer gol. Então temos exemplos daqueles que podem até jogar bem, mas não balançam as redes. No São Paulo, o Caleri vive um jejum de 10 clássicos longe do gol. O último foi há 1 ano e 2 meses. Estevão, no Palmeiras, inclusive perdeu pênalti no penúltimo derby e ainda não fez 1 gol sequer nos 10 jogos disputados contra os principais rivais do estado.
Memphis é outro. Deu assistência pro gol do Yuri, é verdade, mas marcar mesmo que é bom, nada, nos 7 clássicos que já disputou. Voltando aos nossos protagonistas, como não lembrar dos jogos decididos por Yuri e Veiga? Começando pelo camisa 23, que deu aula na final do Paulistão em 2022. Guardou na ida contra o São Paulo, sendo que o placar até aquele momento era 3-0 tricolor e fez 2 na volta. Peça fundamental nos 4-0 que deram o título ao Verdão. Do outro lado, Yuri Alberto é o homem clássico em 2025. Dos 7 gols feitos nessa temporada, 5 foram contra os rivais. Os mais importantes na semi contra o Santos e na final contra o Palmeiras. Será que um deles vai chamar a responsa de novo e decidir? Quinta-feira teremos a resposta em mais um derby histórico, do jeito que os protagonistas gostam. Falta pouco para a bola rolar e nesse derby há muita coisa em jogo. É claro que todo mundo quer ganhar e também é óbvio que teremos apenas um campeão. A taça será a mesma, a premiação também, mas os impactos, esses serão diferentes. De um lado, um Corinthians em busca de uma redenção e do que seria o primeiro título dessa década, contra um Palmeiras que vem colecionando taças nos últimos anos. A gente sabe que um clássico é sempre um campeonato à parte e que, claro, ninguém quer perder o título para o seu maior rival. Aqui no Corinthians, além disso, ganhar a taça do Paulistão significaria sair da fila depois de 6 anos sem um único título. Seria também o primeiro da gestão Augusto Melo e a chance do técnico Ramon Dias carimbar a passagem dele pelo timão. Eu acho que todos os jogadores do Corinthians estão preparados e estão dispostos a fazer de tudo por esse título. Então eu acho que o grupo está bem fisicamente, mentalmente e bem confiante para essa grande decisão. O último título do Corinthians foi em 2019, com Fábio Carille. O alvinegro ganhou o Paulista em cima do São Paulo. Já o Palmeiras, durante esse período de seca de títulos do rival, conquistou 11 taças e vive uma década de glórias. É o atual campeão estadual e está em busca de um histórico tetracampeonato, que aumentaria as conquistas de Abel Ferreira no comando alviverde. O Paulista de 2025 também pode ser o primeiro título de Leila Pereira, após a reeleição na presidência do clube. É ir com a cabeça tranquila, ir fazer o que o professor trabalhou essa semana. Então vamos ir com tudo para, se Deus quiser, continuar fazendo história nesse clube tão grande. Dito tudo isso, quem será o campeão? Expectativas para todos os lados e muitos ingredientes para aumentar a emoção desse derby, que vale o título paulista. Bom, o palmeirense comemorando que teve esse tempo aí para digerir a derrota, treinar bastante e para encarar essa quinta-feira em Itaquera para dar o troco e conseguir esse tetra tão sonhado. E o corintiano ansioso por um título que não vem desde 2019 e tem essa informação do Garro, que sentiu um desconforto no joelho, é dúvida para a partida. Eu pessoalmente sinto ali pelo clima que não vai para o jogo, não. É uma má notícia para o Corinthians, que precisa do empate para ficar com o título, Elton. Nós trouxemos aqui, durante a data FIFA, né, os jogadores de Palmeiras e Corinthians que estavam entrando em campo. Alguns a gente viu aqui, inclusive. O Memphis jogou e voltou mais cedo, né? O Carrillo, ele foi muito utilizado também. Eu acho que, olhando para o que o Palmeiras teve de prejuízo, nada, entre aspas, prejuízo, porque esses caras não treinaram, né? E o Corinthians também. Eu acho que só o Richard Rios talvez seja mais desgastado, né? Então, do meio para frente, o Palmeiras talvez tenha seus jogadores mais frescos, né? O Everton não jogou, o Estevão também não.
E isso acaba sendo importante. Para o Corinthians, você não ter um cara que não foi para a data FIFA e ele ser desfalque acaba sendo algo importante, né? Para um time que tem uma vantagem de um gol de diferença, mas vai precisar atacar, não vai ficar no campo de defesa o tempo inteiro. E mesmo quando baixa a linha, tem no Garro o cara para tentar uma bola longa, né? Para tentar esticar, para tentar 1 contra 1, para tentar acionar os dois da frente. Vai ser uma perda muito importante. Bom, o Garro no Campeonato Brasileiro ele já jogou ali com dores, né? Ele fez infiltração, ele falou sobre isso recentemente. De qualquer forma... Começou a temporada lesionado, né, inclusive. Se for para o jogo, não vai estar 100%. Enfim, já mostrou em outros momentos que também consegue jogar e desempenhar e ser importante para o Corinthians, mesmo não estando 100% fisicamente. O Romero, a principal opção para entrar no time do Corinthians, não voltou a tempo do jogo do Paraguai e veio até no mesmo avião que o Richard Rios, né, que jogou Paraguai e Colômbia, mas o treinamento foi com o Thales Magno. Mas imagino que o Romero seja o titular, né? Se for fazer um trio de ataque, né? Acho que o Romero é um jogador que, pensando na vantagem, é o jogador que se comporta melhor defensivamente. O Thales Magno, ele tem tido altos e baixos. O Ramon Dias é um técnico que até falou em algumas oportunidades, né, da melhoria do Thales Magno. Ele chegou na temporada passada, parecia ser uma contratação para titularidade absoluta, ele não abraçou essa titularidade e na fase defensiva, que vai ser importante para um Corinthians que mesmo jogando em casa vai enfrentar um Palmeiras que vai se atirar um pouco mais para tentar reverter essa vantagem, o Romero ele funciona melhor defensivamente. O Romero ficou classificado inclusive no início da trajetória dele no Corinthians como um secretário de lateral, que eu achava muito pejorativo isso, porque era um cara que fechava ali o lado esquerdo para que o lateral funcionasse. O Arana, inclusive, jogava, né, no próprio Corinthians, o Piton, outras oportunidades também, os laterais mais ofensivos. Agora vai precisar da fase defensiva do Romero, que é um cara que sabe fazer isso muito bem pelo lado esquerdo. Mas tá pintando um Palmeiras pressionando o Corinthians mesmo fora de casa. É o que vai acontecer. Do jogo. É o que vai acontecer. Eu acho até que pelo fato do Corinthians ter essa postura muitas vezes de jogar de maneira reativa e não ter o Garro para propor o jogo, para controlar o jogo com a posse da bola, essa deve ser a postura do Corinthians. E o Palmeiras naturalmente vai empurrar o Corinthians para o campo de defesa, mas vai oferecer espaço, mas vai oferecer as costas da defesa. E aí é quando o Corinthians consegue ser letal muitas vezes. Muito bem, falávamos do Rodrigo Garro, jogador argentino. Ai, Argentina. Falávamos. Lembrança, hein? Tragédia, desastre. Abraço a todos que acompanham o Sport Center. O Palmeiras contou com a presença dos 6 jogadores que disputaram os jogos das eliminatórias no último treino antes da decisão do Campeonato Paulista. Eles voltaram em 3 voos fretados, com a presença de fisioterapeutas para ajudar na recuperação dos atletas. Dos 6 jogadores, apenas 2 entraram em campo. O Richard Rios e o Piquerez, que entrou no segundo tempo da partida contra a Bolívia. Preocupação maior com o Richard Rios, que atuou nas 2 partidas das eliminatórias, jogou os 90 minutos, chega desgastado, mas o Palmeiras conta com ele para a decisão do Campeonato Paulista. Os outros 5 jogadores participaram do último treinamento normalmente aqui na Academia de Futebol. O Palmeiras tem 2 desfalques certos para essa partida. O Marcos Rocha, que teve uma contusão muscular no último jogo contra o Corinthians, na primeira decisão, e o Gustavo Gomes, que já não participou do primeiro jogo decisivo, também com uma contusão muscular. O Mike deve jogar na lateral direita e o Mikael deve formar a dupla de zaga com o Murilo. Os 2 jogadores falaram sobre essa decisão. É importante ter essa pausa aí pra gente dar uma respirada e depois voltamos com tudo para a preparação para essa final. Acredito que vai ser um jogo difícil, mas nada é impossível para a equipe Palmeiras. Sabemos que era um jogo de 180 minutos. O primeiro tempo da final já passou, agora tem o segundo tempo. É um clássico, mais uma final. Então vamos fazer de tudo para ir lá, para dar o nosso melhor, para impor o nosso ritmo, né? Mesmo sendo fora de casa, para, se Deus quiser, conseguir o nosso objetivo. Principal novidade do Palmeiras para essa decisão do Campeonato Paulista é a volta do Maurício, que está recuperado da cirurgia no ombro e já está treinando desde a semana passada com os companheiros. Fica a dúvida se ele começa no banco de reservas como opção para entrar durante a partida ou já inicia no time que precisa da vitória, precisa vencer na Neoquímica Arena para conquistar o tetracampeonato paulista.
Muito bem, Lili Nascimento, Vinícius Nicoletti com as informações de Corinthians e Palmeiras. Zupa, queria falar sobre a possível ausência do Garro, mas ele já não estava no primeiro jogo, né? E o Corinthians conseguiu vencer por 1-0. Assim, é um problemão não ter o Rodrigo Garro. O Corinthians geralmente joga melhor quando o Garro está. Sim. Se o Garro não puder jogar, assim, se o Garro jogar, a gente sabe que ele não jogará 100%, que ele jogará quase que no sacrifício, como ele já havia feito no ano passado, como ele já fez em alguns jogos da atual temporada, se ele jogar. Se ele não jogar, problema, mas menos mal que o Corinthians não precisa vencer o jogo, né? Seria muito pior não ter o Garro, precisando o Corinthians vencer em casa a final de amanhã para sagrar-se campeão. Mas é claro que é um problema, não só não ter o Garro, mas o Corinthians imaginava que teria o Romero para o treino. Mas deu problema na volta do Romero e do Richard Rios, né? Jogaram Colômbia e Paraguai. E o Romero não treinou, por isso que quem treinou foi o Thales Magno. E aí, se o Garro não puder jogar, o Ramon vai com o que ele treinou ou vai com o que ele fez no jogo de ida? Porque o Romero hoje, na hierarquia do Ramon Dias, está à frente do Thales Magno, especialmente pensando em um jogo onde o Corinthians não tem a obrigação de ganhar. Então esse é um quebra-cabeça a ser resolvido, mas é um problema não ter o Rodrigo Garro. O Corinthians é favorito para ser campeão, não muito, uma pequena margem de favoritismo, mas é uma final aberta e assim, a gente sempre relativiza aqui o tamanho e o peso dos estaduais para a temporada e é assim que tem que ser feito mesmo. Eles importam um pouco para a temporada, mas essa final ficou grande pelo jejum do Corinthians, pela possibilidade do tetra palmeirense ser conquistado dentro da casa do rival, pelo tamanho da rivalidade, pelo que foi o jogo de ida, pela espera para o jogo da volta. Ficou grande a final do Campeonato Paulista, o jogo amanhã vai ser bem quente. E vamos fazer pré-jogo, tá, fãs de esporte? 7h30, a partir das 7h30 da noite, começamos o nosso pré-jogo com todas as informações de Corinthians e Palmeiras, direto da Neoquímica Arena. André, a ausência do Garro, ela vai ser mais sentida se por acaso ele não se recupera para as próximas partidas? E o Corinthians, ele está aprendendo a jogar sem o Rodrigo Garro? Eu acho que para amanhã, para a final, tem uma questão de dinâmica que é interessante, né? O Corinthians não precisa ganhar, todo mundo sabe disso. Mas eu não sei se em casa, com o ambiente que vai se criar ali pela presença maciça do torcedor, o Corinthians como equipe se sentirá à vontade para não atacar o Palmeiras, né? Ele não precisa fazer isso. O Corinthians pode, por causa da vantagem do primeiro jogo, atuar de maneira semelhante ao que fez no primeiro jogo. Seria, do ponto de vista competitivo, estratégico, pensando nos encaixes entre as equipes, talvez até uma proposta indicada. Mas dentro da sua casa, eu acho muito difícil a equipe conseguir atuar assim. Porque ela não só vai ser estimulada a jogar de uma outra maneira, como, naturalmente, os jogadores do Corinthians, quando estão diante do seu público, têm uma postura que é de mais coragem, mais risco, um pouco mais para frente, né? Falando de maneira bem simples. Então, se o Corinthians vai jogar dessa maneira, a ausência do Garro, possível ausência, o prejudica porque ele é um jogador de organização, ele é um jogador de espírito ofensivo, ele é muito voluntarioso, muito presente, tem chute, tem passe, o Corinthians precisaria muito dele e eu acho que em qualquer circunstância seria assim. Agora, tem muitas coisas que a gente, quando fala sobre um jogo, imagina que serão de um jeito e as coisas acontecem de outro de maneira a nos surpreender. Eu acho que essa é mais uma possibilidade. A qualidade do Garro, a liderança que ele tem, aquilo que ele oferece tecnicamente para resolver problemas, faz muita falta ao Corinthians em qualquer situação. Ainda mais num jogo que pode valer o troféu contra o seu maior rival dentro da sua casa. É um problema que o Ramon certamente não gosta de ter. O Aníbal é um jogador que não é preso como um camisa 5. Ele pode jogar de 5 e de 8. O Emiliano da mesma forma, pode jogar de 5 e de 8. Então, você tem dois jogadores que se completam ali no meio campo e podem dar essa liberdade sim para o Maurício, o Veiga, o Estevão e o Vitor Roque lá na frente, né? 4-2-3-1. Seria uma escalação legal, ou então até um 4-4-2, né? Você ter espelhados ali num quadrado, o Maurício, o Veiga, o Emiliano e o Aníbal, e o Vitor Roque e o Estevão fazendo esse movimento aqui, como se fosse um para-brisa, tá? Sabe, para-brisa de carro? Por quê? Porque eles podem jogar mais próximos dentro da área e abrindo para as pontas para dar
a região central ali de infiltração aos 2 meias do Palmeiras e eles buscando esse jogo também para fazer a conversa com os laterais quando avançarem. Então os laterais avançam, os pontas podem baixar e o Palmeiras ganha essa imposição, podendo chegar até a 6, 7 jogadores ao mesmo tempo para atacar o Corinthians, tá bom? Seria essa a ideia perfeita de jogo para amanhã, tá bom? Vamos lá, Jota! Amanhã o Corinthians vai ter Garro e Coronado. Dá medo no meio campo pro Palmeiras nesse jogo, já que no outro foi inexistente. O Coronado é banco, né? E o Garro não. Por isso que eu falo, tá? Jota, Garro, Memphis e Carrijo. Você precisa, pelo menos, tentar encaixotar 2 caras nessa marcação para que a bola não chegue até o Yuri Alberto. Mas aí você vai falar, porra, mas o Corinthians tem 3-2. Só que se você faz esse ajuste dessa dupla jogando muito bem alinhada, você em algum momento sempre vai acabar espelhando 2 jogadores do Corinthians para 2 jogadores do Palmeiras. Porque um vai ter que ficar numa sobra aqui. Só que para essa bola chegar nesse cara que tá sobrando, seja Memphis, Carrijo ou Garro, esse cara que tá aqui com 2 na marcação dele, né? Você sempre vai encaixar, né, um volante do Palmeiras entre o jogador que tem a bola e o que vai receber a bola. Você fazendo esse movimento, você trava o cara. Agora, se você tem um jogador, você fica um no mano para 2 jogadores sobrando, que é o que acontece agora, porque o Richard Rios nunca tá aqui. Então, por isso que vai ser muito necessário e muito importante amanhã esse meio-campo com esses 2 jogadores, tá bom? E likes aqui. Estamos com uma audiência fortíssima agora, quase 4.000 pessoas aqui, então, por favor, eu quero pelo menos mais 1.500 likes agora, tá bom? A gente tá com mais de meia hora de live por rolar, então vocês têm meia hora para bater essa meta aqui. Eu vou ler algumas coisas importantes agora, nesse exato momento, sempre com apoio de Ser Viagem. Já falei aqui, ó. Esse QR Code é para comércio, tá? Não é para ficar mandando mensagem de Palmeiras para ninguém. Ah, é meu telefone. Não, não é. Nunca será meu telefone. Aqui é telefone empresa, tá bom? Realize o sonho de você viajar, seja Mundial do Palmeiras, seja qualquer viagem da sua vida, com o Ser Viagens, tá bom? Pacotes completos, melhor preço do mercado e acima de tudo, tá? Fechou o pacote completo, ganha a camisa oficial do Palmeiras modelo 2025. E manda superchats, hein? Ou vocês estão guardando dinheiro para amanhã? Manda R$2 hoje, amanhã vocês mandam R$100, que se Deus quiser, com o título do Palmeiras, entendeu? Ajuda aqui para vocês virarem pauta, porque eu quero falar sobre algo que vai ser muito importante também, para você que é mais supersticioso, alguma coisa. É o seguinte, meus caros amigos, senhoras e senhores, tá? Retrospectos importantes de Abel Ferreira contra o Corinthians. Minha letra é feia mesmo, pode zoar. Mas pelo menos o que importa é que eu entendo. Abel Ferreira até agora contra o Corinthians jogou 16 derbys. E ele não sobra contra o Corinthians. Por quê? Porque o Abel tem 7 vitórias e 6 empates. Tá? E alguns empates o Palmeiras cedeu quando estava ganhando. Os últimos, né? De Campeonato Paulista. E, obviamente, alguns importantes numa era que o Corinthians nem tinha o Ramon Dias. Mas principalmente aquele do gol do Garro, esse empate agora do último jogo da primeira fase do Campeonato Paulista também, enfim. Podia ter 9 vitórias para 4 empates. Já seria mais positivo o retrospecto. Abel tem 3 derrotas contra o Corinthians. Uma para o Silvinho e, curiosamente, 2 derrotas dessas 3 para o Ramon, que é o que me preocupa. O Ramon entrou na mente do Abel como o Carpini tinha entrado na mente do Abel, como o Tite tinha entrado na mente do Abel, como alguns técnicos têm trucado o Abel.
O Ramon, inclusive, 3 jogos contra o Palmeiras, 2 vitórias e o empate do primeiro turno. O 2-0 lá em Itaquera, quando o Palmeiras tinha a chance, né? A ONG Palmeiras tinha a chance de afundar o Corinthians no Brasileiro e ela resgatou o Corinthians. E a ONG Palmeiras com as 2 derrotas, né? Além dessa, como eu te falei, e claro, a derrota agora do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. E o empate do primeiro turno também, que a ONG Palmeiras fez questão de ceder ao Corinthians o golzinho dele quando até jogava melhor, tá? Uma vitória do Ramon em Itaquera, o 2-0 do ano passado, e tem aí um problema. Dessas 7 vitórias do Abel contra o Corinthians, somente 2 ele conquistou em Itaquera. Somente 2. E o problema é que uma vez só o Abel fez o tal do 2-0 que interessava lá em Itaquera, nessas 2 vitórias, contra o Corinthians. Só uma vez. Há 3 temporadas. Lembrando que, olha o que é mais chamativo, tá? O Palmeiras amanhã joga por 1 resultado e meio e o Corinthians por 2. O Corinthians joga por um empate e uma vitória. Palmeiras joga por um 2-0 e o meio, claro, é vencer por 1-0, porque aí força a decisão por pênaltis, que não dá para confiar no Palmeiras. Então o Palmeiras joga por 1 resultado e meio, mas praticamente vamos dizer que joga por 1 resultado. O que mais me assusta é o seguinte: você pode olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Vocês sabiam que o Abel nunca ganhou um mata-mata fora de casa com o Palmeiras? Mata-mata, ida e volta. Por quê? Claro, como o Palmeiras sempre fez boas campanhas com o Abel, ele decidiu todos esses mata-mata em casa. Apenas um ele decidiu fora de casa. Perdeu o título paulista para o São Paulo. 2021. Lá atrás. E quando o Abel ganhou jogo único fora de casa, Libertadores 2021, Maracanã e Montevidéu, e a Supercopa em Brasília em 2023. O restante, todos os títulos do Abel vencidos no Allianz Parque. Sejam eles paulistas ou sejam esses títulos brasileiros, que aí não conta onde que o time venceu, né? Conta a campanha toda e o jogo de ratificação, por exemplo, do Brasileiro de 23 foi em BH. Então, meus amigos, é uma missão que eu não vou dizer que é praticamente impossível, porque, óbvio, está muito longe de ser impossível, é bem impossível, mas é muito complicada. Olha o pepino que o Palmeiras se colocou ao perder para a equipe do Corinthians. Apenas uma vez, na era Abel Ferreira, o Palmeiras conseguiu, lá na casa do Corinthians, uma vitória por 2 gols. Lembrando que de 7 vitórias do Abel contra o Corinthians, apenas 2 foram em Itaquera e as outras 5 vitórias com o mando do Palmeiras. E o Ramon, de 3 jogos recentes agora, que foram os 3, o Ramon não perdeu. Ah, mas é aquele jogo lá no ano passado, primeiro turno do Brasileiro, que o Palmeiras venceu em casa, 2-0 o Corinthians. Aquele jogo, o técnico era o Antônio Oliveira. Então, meus amigos, desses últimos 5 jogos de Palmeiras e Corinthians, temos apenas uma vitória contra os caras. É muito pouco. Para um time, para um Abel que chegou a ficar 8 jogos sem perder para o Corinthians. 8 jogos. É um período de um Corinthians um pouco mais forte e de um time que tem cedido menos essas pipocagens que o Palmeiras fez ao próprio Palmeiras. Então, por isso que eu queria saber de vocês nos superchats aqui, tá bom? Como manda aqui o Guilherme Martins, tá bom? Obrigado aqui pelo gostoso, mas eu não sou. Ele é corintiano, tá aqui na live, muito obrigado aqui, tá bom? Valeu aqui pelo seu carinho, pelo seu elogio, tá bom? Ele tá dizendo que para além do nosso futebol paulista em rivalidade, ele acha que o Abel pode agregar muito à seleção. Um abraço. Guilherme, eu acho que essa é uma possibilidade no nome do Abel, se rolasse, apenas pro
pro final do ano, tá bom? Por causa que o Abel ainda tem um segundo semestre do qual ele enxerga que são as possibilidades reais de grandes títulos do Palmeiras, né? Você pode falar do Mundial de Clubes no meio do ano, mas é muito difícil, a gente sabe que é algo bastante utópico. Inclusive tem a premiação do Mundial, não sei se vocês viram aí, o Palmeiras já tem um valor definido de quanto que vai ganhar só para participar da brincadeira aí. Então, Guilherme, mas assim, eu acho que o Abel também, para trabalhar na seleção, ele teria que mostrar um pouco mais de prática que ele deixou no passado. Esse Abel de hoje não muda muita coisa na seleção, irmão. O Abel de 2020 a 2022, esse cara seria um grandíssimo técnico para a seleção brasileira, tá bom? Mas obrigado aí pelo seu elogio. Acho que se o Abel mudar a mentalidade dele, pode ser um cara, mas sinceramente, Guilherme, recentemente aí com os posicionamentos do Abel, com os questionamentos da própria CBF, com o que a CBF também já fez de muita sacanagem em relação ao Abel, sabe, de pegar no pé do cara de forma desnecessária, o Abel é um cara que não é muito bem visto lá dentro, tá? Muita gente pode, o Abel, não, o nome do Abel não é cotado para a seleção. E não é nem por clubismo isso aí não, viu, velho? É apenas por fatos e informações mesmo que a gente tem. Os nomes que a seleção trabalha hoje, que são lá os hypadinhos, Jorge Jesus e o Carlo Ancelotti. Na ordem, Ancelotti / Jorge Jesus, tá bom? Hoje são os dois nomes aí que a seleção brasileira tem como grande sonho. E inclusive os dois nomes que recentemente conversaram com a seleção brasileira. Tá bom, Guilherme? Obrigado pelo seu carinho. Bom jogo amanhã. Tá bom? E o Palmeiras consiga mais um título, tá bom? Mas se não der também, você será sempre muito bem-vindo amanhã aqui na live, tá bom? Respeito sempre, respeito e é mútuo, tá bom? Para caras como você, faço toda a questão do mundo de dar essa atenção. Beleza, meu irmão? Valeu, Guilherme Martins aqui que mandou R$33. Boa, Guilherme. Um abração para vocês. Se estimulem aqui como o Guilherme, tá bom? Um abraço para ele mesmo. Obrigado pelo carinho, tá certo? Vamos lá, tá? Vamos lá. Quem mais aqui tá mandando mensagem para mim? Quero ver os likes aqui que estão baixos. Estão faltando 1.000. 1.000 para 3.500 para quase 4.000 pessoas, hein? Faltam 1.200. Atenção. 1.200 likes, tá bom? 1.200 likes. Então acelerem que agora vou estimular vocês a mandarem os superchats, mas também vou começar a ler mensagem rápida aqui, tá certo? Vamos lá aqui, ó. Como pede o Zés aqui, ó, tá bom? Arrebenta o número de likes aqui, por gentileza. A live tá muito forte agora, tá bacana, tá? Vamos lá aqui, ó. Deixa eu ver. Marcelo Pereira. Meu time amanhã, o Everton Mike, Murilo Micael Piquerez, Aníbal Emiliano Veiga, Maurício Esteve e Vitor Roque. Paulinho com condição fica para entrar no segundo tempo. É o meu time também, Marcelo. Exatamente igual, sem pôr nem tirar, tá? Muito bom, torcedor do Palmeiras, energia positiva aí, porque hoje o Palmeiras tem um grande jogo, uma decisão que precisa jogar com seriedade e saber que é o time da virada, tem sim potencial de vencer. E você, de qual cidade vai acompanhar esse derby aqui que promete emoção, casa cheia? E pessoal, estou muito confiante, hein? Confiante, né, pessoal? No time do coração aí, que time é esse? Palmeiras, né, pessoal? O Verdão vai com força máxima aí, muitos jogadores que estavam nas suas respectivas seleções aí, agora sendo aí, estando à disposição do Abel Ferreira, e eu estou muito confiante aí que o Palmeiras vai surpreender. Deixa aqui seu palpite, pessoal. Temos aqui mais novidade do time do coração. E, pessoal, a Leila Pereira também não para, né? Não para, mulher, né, pessoal? Não para, né, pessoal, de trazer novos jogadores aí. A mulher realmente aí tá investindo alto aí. E eu tô muito confiante que a Leila Pereira aí vai ser aí protagonista aí com contratações para o Super Mundial, né, pessoal? Então, pessoal, tem também o patrocínio, pessoal, de mais de 200 milhões. É muito dinheiro aí. É muito dinheiro entrando aí nos cofres do Verdão. Isso se deve, né, à valorização que tem tido aí nos últimos tempos aí a camisa do Palmeiras. Isso dá credibilidade, dá realmente aí força para que o clube consiga aí, né, pessoal, consiga, né, realmente aí apresentar bom futebol. Pessoal, então
sabemos que o Palmeiras recebeu informação excelente aí, positivamente aí do Emerson Ralhó aí. E, pessoal, é um jogador, o Anderson aí, o Emerson, quer dizer, que tá dando o que falar, pessoal, jogador de seleção de luxo, na minha opinião. O Verdão tá fazendo uma excelente contratação, né, desse jogador. E você, gostaria de ver o Emerson no time do coração, no Palmeiras? Deixa aqui sua participação, pessoal. Vou ficando por aqui. Quero agradecer a cada um de vocês que chegou até o final do vídeo, pessoal. Nos apoia deixando seu like. Logo estou de volta aí trazendo mais novidades, informações do time do coração. Que time é esse? Palmeiras.